Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes. A paz de Jesus. Na aula de hoje, aula número 2, iremos abordar a respeito do seguinte tema: Parts of the name and nickname. Partes do nome e apelido. Tenha em mãos o seu caderno de estudo para que você copie todos os assuntos abordados hoje, de maneira que você possa revisá-los mais tarde. Tenham todos um bom estudo. Nós temos aqui em destaque o nome de uma pessoa que está na cor amarela. Esse se chama Márcio Santos Rocha. Vamos usar aqui como exemplo o nome dele para saber quais são as diferentes partes do nome. Qual é o nome completo, o primeiro nome, o nome do meio, o último nome, e como é que nós podemos perguntar isso para as pessoas. Então, sempre que a gente responder aqui, usar como exemplo uma das partes aqui do nome, nós vamos utilizar o nome do Márcio. E você, quando você for repetir e responder, você pode usar o seu nome. Então, repita comigo as frases em inglês e você pode responder com o seu nome. Primeiramente, se eu quero saber qual é o nome completo de uma pessoa, eu tenho duas formas diferentes de perguntar. Basicamente utilizando os dois nomes aqui. Nós temos o full name e o complete name. Então vamos ler aqui a primeira pergunta utilizando aqui esse termo. E nós vamos responder utilizando o nome aqui do Márcio, que está em destaque da cor amarela. Listen and repeat. What's your full name? What's your full name? Qual é o seu nome completo? My full name is Márcio Santos Rocha. My full name is Márcio Santos Rocha. O meu nome completo é Márcio Santos Rocha. A segunda forma de eu perguntar a respeito do nome completo da pessoa é o seguinte: What's your complete name? What's your complete name? My complete name is Márcio Santos Rocha. My complete name is Márcio Santos Rocha. Quando você for responder, você responde utilizando o seu nome, ok? E quando eu quero saber da pessoa qual é o primeiro nome dela, eu tenho 4 formas diferentes de fazer essa pergunta. Nós temos aqui essas palavras da cor verde, que nós vamos utilizar cada uma delas para perguntar pelo primeiro nome da pessoa. Então, se uma pessoa te fizer alguma pergunta utilizando um desses nomes, de modo geral ele quer saber qual é o seu primeiro nome. Ok? Vamos ver aqui a primeira forma de perguntar. Listen and repeat. What's your first name? What's your first name? Qual é o seu primeiro nome? My first name is Márcio. My first name is Márcio. O meu primeiro nome é Márcio. A segunda forma de eu perguntar pelo primeiro nome da pessoa é da seguinte forma:
What's your Christian name? What's your Christian name? My Christian name is Márcio. My Christian name is Márcio. A terceira forma de eu perguntar pelo primeiro nome da pessoa é da seguinte forma. What's your forename? What's your forename? My forename is Márcio. My forename is Márcio. E a quarta forma que eu posso utilizar para saber a respeito do primeiro nome da pessoa é da seguinte maneira. What's your given name? What's your given name? My given name is Márcio. My given name is Márcio. Muito bem. Agora nós vamos analisar a parte do meio do nome da pessoa. Nós vimos aqui que o primeiro nome dessa pessoa aqui é Márcio. E agora nós vamos verificar o nome do meio, que nesse caso é Santos. E como é que eu faço para me perguntar qual é o nome do meio da pessoa? What's your middle name? Também eu posso pronunciar essas palavras aqui da seguinte forma. What's your middle name? Qual é o seu nome do meio? My middle name is Santos. My middle name is Santos. Meu nome do meio é Santos. Procure verificar se na região onde você está, se é adequado fazer esse tipo de pergunta. Porque existem países, como em algumas regiões dos Estados Unidos, que é falta de educação a gente perguntar qual é o nome do meio dela. Por isso, antes de fazer essa pergunta, verifique quanto à cultura, quanto a essa questão no país onde você está visitando. E há pessoas que não têm o nome do meio. Por exemplo, aqui, digamos que nós temos essa pessoa que se chama Márcio Rocha. Márcio Rocha. Ele não tem o nome do meio. Quando a pessoa ela não tem o nome do meio, ela pode lhe responder da seguinte forma. Você pergunta para ela, What's your middle name? I'm sorry. I don't have one. I'm sorry. I don't have one. Sinto muito. Eu não tenho um. E se você não tem o nome do meio, você também pode responder dessa forma quando alguém lhe perguntar qual é o seu nome do meio. Você pode responder, I'm sorry, I don't have one. Se eu quero saber qual é o último nome da pessoa, eu tenho 3 formas diferentes de fazer essa pergunta. Eu posso utilizar um desses 3 nomes aqui da cor preta. Nós vamos aqui usar como exemplo e utilizar cada um desses nomes. Vamos aqui nos atentar que para essa pessoa, Márcio Santos Rocha, o último nome dela é Rocha. Quando você for responder, responda utilizando o seu nome. Então, se eu quero saber qual é o último nome da pessoa,
eu posso fazer a seguinte pergunta: What's your last name? What's your last name? Qual é o seu último nome? E a pessoa pode responder: My last name is Rocha. My last name is Rocha. Meu último nome é Rocha. A segunda forma de eu perguntar pelo último nome da pessoa: What's your family name? What's your family name? E a pessoa pode responder: My family name is Rocha. My family name is Rocha. E a terceira forma de eu perguntar pelo último nome da pessoa é o seguinte: What's your surname? What's your surname? My surname is Rocha. My surname is Rocha. Aqui fica uma dica para você acompanhar esse vídeo no YouTube do Rui Ventura sobre names, para que você possa revisar essa aula. Muitas pessoas, elas têm um apelido. Eu tenho um apelido e eu acredito que você tenha um apelido. Mas, logicamente, nós só vamos fazer esse tipo de pergunta para pessoas que a gente já tem mais intimidade, como algum colega, algum amigo, algum familiar próximo a nós. Então, se eu quero saber se a pessoa tem um apelido, eu posso fazer a seguinte pergunta: Do you have a nickname? Do you have a nickname? Você tem um apelido? E a pessoa pode responder: Yes, people call me Marquinho. Yes, people call me Marquinho. Sim, as pessoas me chamam de Marquinho. Então, se alguém perguntar se você tem um apelido, se você tiver, você confirma dizendo yes, e na sequência você pode dizer People call me, e aí você vai dizer o seu apelido. Ou você já pode fazer uma pergunta direta. What's your nickname? What's your nickname? Qual é o seu apelido? E em seguida a pessoa pode responder: My nickname is Marquinho. My nickname is Marquinho. Meu apelido é Marquinho. E tem pessoas que já são tão acostumadas a serem chamadas por algum apelido, que quando você pergunta pelo nome dela, ela responde o nome, mas em seguida ela já diz que todos chamam ela, aí elas vão dizer aí um apelido que elas são chamadas. Vamos analisar aqui a seguinte pergunta: What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? E a pessoa pode responder: I'm Marco, but everybody calls me
Marquinho. I'm Marco, but everybody calls me Marquinho. Eu sou o Marco, mas todos me chamam de Marquinho. Então, se você tem um apelido e você gosta desse apelido, você gosta que te chamem por esse nome, você pode responder assim. Se alguém perguntar qual é o seu nome, você pode responder o seu nome e em seguida você pode dizer But everybody calls me. E aí você diz o seu apelido. E aí a pessoa já vai entender que você prefere que ela te chame pelo seu apelido. Da mesma forma, se você pergunta para uma pessoa qual é o nome dela, ela diz o nome dela, mas ela diz que todos chamam ela pelo apelido X, você vai entender que ela prefere que você chame ela pelo apelido dela ou que você pode chamar pelo apelido dela também. E eu aproveito para convidá-los para se inscreverem no meu canal no YouTube, chamado Teologia em Inglês e Português. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos ricos, onde nós abordamos sobre estudos bíblicos, estudos da língua inglesa e estudos da língua portuguesa. Eu acredito que vocês vão curtir, vão gostar e vocês vão aprender novas informações, novos conhecimentos. The end. Fim. Until next time. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.